El mundo de hoy está repleto de problemas. ¿Cuál es el principal de ellos? Sí, el mundo de hoy tiene muchos problemas, pero ¿cuál es el principal? El principal problema es que los hombres no toman agua. No toman agua, sí, ese es el principal problema. El agua es un elemento indispensable para nuestro organismo. Sin agua, el ser humano no sobrevive. Pero, ¿a qué agua me refiero? ¿Será que tomar agua es el principal problema del mundo moderno? Hay un agua mucho más importante que el agua que nos mantiene la vida material, la vida física. ¿Cuál es esa agua? Es el agua que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a la samaritana. El agua viva, que es la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, los problemas se multiplican para nosotros. La gracia de Dios nos abre las puertas del cielo, nos hace amigos de Dios, nos hace ser uno con Él. Y lamentablemente el mundo moderno, muchos en este mundo moderno no toman esta agua. Cierran su boca para beberla y piensan que el principal problema está en el dinero, está en la salud, está en el bienestar físico, y no es así. El principal problema está en nuestra relación con Dios. ¿Cómo acojo yo en mi interior la gracia de Dios? Sin la gracia no alcanzaremos la vida eterna. Nós temos que levar em conta que o dom da graça é um dom tão excelente que está acima de tudo que foi criado. Tudo aquilo que foi criado está abaixo da graça, a não ser algo que está acima da graça, que é a união hipostática, que é nosso Senhor Jesus Cristo, e Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus. Tirando Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora, todo o resto está abaixo da graça. Só eles dois que estão acima. Por isso que aqui São Tomás diz que todo o universo criado e tudo aquilo que Deus poderia criar que não fosse a graça, juntando tudo, não vale uma gotinha de graça. Não vale uma gota de graça. Uma gota de graça vale mais do que todo o universo criado. Quando está dito que a graça é um dom divino infundido por Deus em nossa alma, é porque quando se faz o batismo, Deus ama aquela alma como não amava antes do batismo. E amando, Ele penetra e cria ali dentro a bondade. A pessoa fica boazinha, era ruinzinha, era uma peste, era uma maldita, e depois disso ficou boazinha, porque foi infundida no fundo da alma por Deus esse dom divino. Se a alma fosse um recipiente, a alma não é um recipiente, a alma é um espírito, mas se a alma fosse um recipiente e Deus fosse um recipiente também, nós teríamos um recipiente Deus e um recipiente alma. A alma seria um recipiente, o que? Uma caneca amassada. Deus seria um vaso estupendíssimo, extraordinário. Está bem, quando a graça de Deus penetrasse a caneca virava um vaso. Um vaso lindíssimo, semelhante ao outro vaso. E o que acontece conosco com a graça é justamente isso. Quando ela penetra, e quando ela penetra fisicamente, ela produz uma transformação também. Ela faz com que a alma tome a forma de Deus
E a alma fica, portanto, formalizada tal qual Deus. A alma, aí sim, podemos falar em transformação. E por isso que é uma participação formal, porque ela passa a ter a forma de Deus. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? Veamos lo que nos dice San Luis María Griñón de Montfort. Él dice que el hombre, sin la gracia de Dios, es más orgulloso que el pavo real, más apegado a la tierra que los sapos, más envidioso que las serpientes, más glotones que los cerdos. Dice, el ser humano, el hombre sin la gracia de Dios, es más colérico que los tigres, es más perezoso que las tortugas y más inconstante que las veletas. Para perseverar en el camino que nos lleva al cielo, es indispensable la ayuda de la gracia. O homem, concebido no pecado original, guarda em si uma luta tremenda, a luta entre as paixões, entre as suas inclinações para o mal, as suas apetências que vêm de outras naturezas que compõem o homem, a natureza mineral, a vegetal, a animal, e a própria racional em relação à fé. O homem tem dentro de si uma luta tremenda. Nas tantas, São Paulo dirá: sinto em mim duas leis, uma da carne, outra do espírito. E a doutrina católica, depois, tomando bem o que ele, São Paulo, entendia por o espírito carnal, o espírito posto nas coisas mais elevadas, a alma na sua parte inferior, a alma na sua parte superior. E a doutrina católica nos mostra o quanto essa luta é muito mais complexa do que parece à primeira vista. Porque, além dessas vidas todas que existem no homem, dessa composição toda que existe no homem, porque no homem nós encontramos algo mineral, algo vegetal, algo animal, algo racional. Este conjunto de situações no homem ainda tem a vocação sobrenatural e, portanto, tem o chamado à vida eterna, e o homem é criado para a vida eterna. Então, acrescenta-se um quinto elemento, que é a vida da graça. E a vida da graça encontra diante de si essas dificuldades todas que existem no seu inferior. E o homem, então, tem diante de si uma luta. Ora, sendo ele como que monolito de espírito, o homem, não pode viver em contradição consigo mesmo. E ele tem que encontrar, então, razões, tem que buscar razões para justificar certas paixões, certas inclinações, caso ele não queira ser íntegro no que diz respeito à sua honestidade, no que diz respeito ao seu objetivo final, no que diz respeito à revelação, no que diz respeito à moral, uma vez que ele sente em si essas duas leis, não com a fidelidade que possuía São Paulo, que, sentindo essas duas leis, ele não atendia às leis inferiores, mas só às superiores, e, portanto, ele só procurava executar aquilo que dizia respeito à salvação eterna, ao benefício das almas, à glória de Deus. Se a pessoa não é fiel às graças que recebe, porque todos recebem graças, é verdade que uns mais, outros menos, uns de forma suficiente, outros de forma superabundante, uns de forma comum e corrente, outros de forma eficaz, uns de forma ascética, outros de forma mística. As graças são uma verdadeira profusão de qualidades, de efeitos, de substância, etc. Mas todos recebem graça.
O problema está em ser fiel às graças que se recebe para poder manter sempre aquela linha reta de conduta. Hay ciertos momentos que la vida se vuelve difícil, se vuelve dura y se multiplican los problemas. Entonces son dificultades en la convivencia con los otros, dificultades en la propia casa, en el trabajo o luchas espirituales, personales. ¿Qué debemos hacer para fortalecernos en estos momentos? Pedir la gracia de Dios. La gracia de Dios es quien nos dará esa fuerza para perseverar. La gracia de Dios nos dará la sabiduría para tomar las decisiones que debamos tomar. Sin la gracia de Dios, probablemente nos equivocaremos. Es necesario entonces pedir la ayuda de la gracia de Dios. Escuchemos las palabras de Monseñor. Porque sem graça, sem o auxílio de Deus, nós não somos capazes de manter nenhum dos mandamentos estavelmente. Os mandamentos custam a nossa natureza decaída e nossas forças humanas não dão para praticar os mandamentos da lei de Deus na estabilidade sem o auxílio da graça. Para praticar qualquer dos mandamentos é preciso o auxílio da graça. A graça age até contra o temperamento. São Francisco de Sales. São Francisco de Sales é o santo dulcíssimo, é o santo suavíssimo, é um modelo de paciência, um modelo de suavidade. Ele, uma ocasião, teve uma discussão com uma pessoa, mas nessa discussão, em certo momento, ele calou-se e recebeu todos os improprietos. Era arcebispo, recebeu toda espécie de ofensas, de blasfêmias e não disse nada. Ficou quieto. Entrou, depois disso, um secretário dele e disse: mas, excelência, vós não dissestes nada e ouvistes tudo isto? É incompreensível que tenha acontecido um tal fato. Que se passou? E São Francisco de Sales diz: meu caro, se eu movesse este dedo, eu matava esse homem, porque eu não aguentaria mais. E eu tive que me aguentar. Ele, que era tão doce, quando morreu, fizeram a autópsia do fígado dele, era cheio de pedra no fígado. A graça muda até os temperamentos. Por quê? Porque os santos tomados pela graça se transformam. Estar na graça de Deus é um verdadeiro dom, é um verdadeiro benefício. Impossível melhor. Porque São Tomás nos diz que uma gota de graça vale mais do que toda a criação do universo. A graça é um dom criado para fazer com que nós participemos da natureza divina. No sé si ya tuvieron la oportunidad de ver alguna vez una semilla de mostaza. Es una cosa minúscula, pequeñita. ¿Y cómo es posible que de un granito tan pequeñito florezca un árbol tan grande? La mostaza negra, por ejemplo, es pequeñita la semilla y llega el árbol. Cuando crece llega a medir casi 4 metros de altura. Pues bien, la gracia de Dios también es una semilla que Él siembra en nuestra alma a partir del momento del bautismo. Y esa semilla debe crecer a lo largo de nuestra vida. ¿Y cuál es el término final de esta semilla cuando crece? Será la gloria de Dios, será la gloria eterna. Escuchemos. A graça, o que é a graça? A graça é uma semente de quê? Uma semente de cereja, não é uma semente de mostarda, é uma semente de quê? De glória, é uma semente de visão beatífica. Então tudo aquilo que nós hoje fazemos esforço para crer, vai se transformar em visão, e nós veremos tudo face a face.
Nós conheceremos tudo por uma luz de Deus. E Ele nos convida pelo batismo a todos nós. E, sobretudo, acrescentando ainda a comunhão diária que nós recebemos, às vezes até duas vezes, acrescentando a comunhão, nós estamos comprando é um penhor desta realeza que nos será dada em concreto, porque nós seremos reis no céu. Essa realeza nos será dada, uma participação na realeza dele, uma participação no sacerdócio dele, uma participação no profetismo dele, uma participação na vida dele, que é uma vida divina. Tudo isso nos será tornado realidade. Nós agora não vemos. Nós olhamos e vemos fisionomias. Essas fisionomias têm por detrás alma. Esta alma tem no seu cerne, no seu interior, graça. Graça que se transformará em glória, em fé que se transformará em visão, amor que se transformará em realidade, esperança que vai se realizar. Então, tudo isto que nós vivemos é apenas uma gestação para a eternidade. Nós estamos sendo preparados para despertar na eternidade. O crescimento vegetal, o crescimento animal são imagens, até imagens secundárias, umas imagens muito inferiores a uma outra vida, que é a vida intelectual, a vida do espírito. Então nós temos a vida vegetal, a vida animal e a vida do espírito. A vida do espírito é muito superior à vida animal e à vida vegetal. Também a vida do espírito é assim. Nós nascemos com mais do que um grão de feijão. É a inteligência, a vontade e a sensibilidade. Quando nossa inteligência se abre e nós começamos a conhecer as coisas e compreender as coisas, quando nossa inteligência se abre, imediatamente começam pelos sentidos a captar isto, captar aquilo, e vai se formando um universo. A graça é muito mais do que um feijão. A graça é muito mais do que um animal. A graça é muito mais do que um desenvolvimento intelectual. A graça é nada mais, nada menos do que uma semente da visão beatífica. Então, quando eu olho o feijão, eu digo, o feijão é a semente de um pé de feijão. Eu olho um grãozinho de mostarda, eu digo, esse grãozinho de mostarda é a semente de um pé de mostarda. Eu olho uma sementinha, um carocinho de limão, eu digo, é a semente de um limoeiro. Está bem, quando eu olho uma gota de graça, eu digo, é a semente da visão beatífica. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. ¡Salve María!